Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à disciplina de Seminário de Filosofia Moral e Política, tá? Nossa disciplina optativa. Nós vamos trabalhar, meu nome é Karina, eu fiz graduação e mestrado aqui no Departamento de Filosofia da UFPEL. A minha ênfase no meu estudo é a antiguidade, mais propriamente a ética, em Aristóteles, tá? E com relação à nossa disciplina, nós vamos trabalhar basicamente a temática de ética e política no período antigo, e mais propriamente numa segunda parte da disciplina, nós vamos trabalhar uma problemática em torno da conexão das virtudes em Aristóteles. Tá? Nesse primeiro momento, nessa primeira aula, eu acredito ser importante a gente fazer uma contextualização, então, desse período e dos principais pensadores ali, para a gente, então, fazer uma abordagem para os temas seguintes, né, e ir aprofundando conforme as nossas aulas, tá? Então, a filosofia, ela nasceu na Grécia, tá, por volta de 6 a.C., nós temos como um primeiro período aí, propriamente dito da filosofia, né? Não vou entrar aqui na questão do mito e da passagem do mito para a filosofia, mas fundamentalmente eu vou iniciar, para a gente poder fazer o gancho com o período clássico ali, iniciar com o período pré-socrático ou naturalista, tá? Ao qual os filósofos aí desse período, por volta de 6 a.C., trabalhavam, tinham como eixo as questões da natureza, tá? A busca pelo conhecimento do ser, as questões do movimento, né, e do cosmos em si. Então, esses filósofos pré-socráticos ou naturalistas tinham como objetivo buscar um princípio, né, que fosse origem do cosmos, tá? E toda uma investigação filosófica e racional em torno disso. Posteriormente a isso, por volta de 5 a.C., já num período de transição política, né, da aristocracia para a democracia ateniense, nós vamos ter então aquele período chamado período clássico, né? Fundamentalmente a gente diz, nós temos os sofistas, depois nós temos Sócrates, Platão e Aristóteles, que vão fazer uma abordagem e tratar dos problemas antropológicos, tá? Os problemas voltados ao homem, aquilo que diz respeito à vida, à conduta humana. E como esses próprios termos já nos remetem, né, eles vão estar diretamente relacionados, então, à perspectiva ética, à perspectiva moral, não há aí ainda uma distinção destes dois termos, e a uma perspectiva política. E, fundamentalmente, o que a gente vai trabalhar ao longo do nosso semestre. Bem, os sofistas, nós temos então como fundamento, né, da sua filosofia, como aqueles que possuem a arte da persuasão, né? Nós vamos trabalhar nesse período muito fortemente com a questão das virtudes, porque as virtudes, de certa forma, vai explicar e vai justificar, então, a conduta humana ou aquilo que o homem deveria ser, né? Tendo como principal objetivo a busca pelo bom, pelo belo, pelo justo, pelo correto. E nesse sentido também a gente vai perceber que há uma relação indissociável entre a ética e a política, né? No interior dessas classes aí. É importante ressaltar também, nesse primeiro momento, e isso vai ficar mais claro com os materiais que serão disponibilizados, né, e com o andamento das nossas videoaulas, com as nossas webconferências, mas que nesse período, então, Atenas está vivendo uma crise política, né, e há esse deslocamento do eixo político da aristocracia para uma democracia, mas é importante que a gente não confunda a democracia como a democracia que nós temos hoje, né? A democracia ateniense ela não era uma democracia representativa como a nossa, e ela era visada então
de um ponto de vista de uma democracia direta ou participativa, levando em consideração, então, a classe dos cidadãos. É importante ressaltar também que, nesse contexto, cidadãos não são todos os homens, né? Mas sim uma classe, homens adultos, e de uma classe muito específica da sociedade. Então, mulheres, crianças, estrangeiros e escravos não faziam parte dessa classe de cidadãos. Então, tem todo um contexto em que a gente deve pensar, e agora, para a gente conseguir compreender também o pensamento desses filósofos, é importante a gente ter a sensibilidade de entender o contexto em que eles viviam, né? E para isso, antes de criticar sem qualquer embasamento teórico, é importante que a gente estude e aprofunde alguns desses conceitos, né? Que é uma parte muito importante da filosofia, a gente se preocupar, então, em saber especificamente, conforme o autor e conforme o período que a gente está trabalhando, o que cada conceito significa. Bem, então a gente tem, após o período pré-socrático, a gente tem os sofistas, né, que, como eu mencionei, é uma classe de filósofos, então, que estão preocupados com a persuasão, que depois, por Sócrates, Platão e Aristóteles, foram muito criticados, no sentido de que, por exemplo, nos diálogos que Platão escreve juntamente com Górgias, utilizando-se, né, de Górgias, ele menciona que a persuasão a qual os sofistas defendem, eles não estariam ali preocupados com a arte do ensinar, mas simplesmente o persuadir com o objetivo de benefícios individuais, né? Embora ainda a gente saiba que os sofistas, e isso é importante ressaltar, que eles foram filósofos, um período, né, muito importante para toda essa transição que Atenas vivia e para todo, então, o andamento da filosofia. Cabe aqui ressaltar uma pequena passagem que se encontra na História da Filosofia, do Giovanni Reale, que fala o seguinte dos sofistas. Os sofistas, com efeito, operaram verdadeira revolução espiritual, deslocando o eixo da reflexão filosófica da physis, né, dos pré-socráticos, e do cosmos para o homem e aquilo que concerne a vida do homem, como membro de uma sociedade. E, portanto, centrando seus interesses sobre a ética, a política, a retórica, a arte, a língua, a religião e a educação, ou seja, sobre aquilo que hoje chamamos a cultura do homem. Portanto, é exato afirmar que, com os sofistas, inicia-se o período humanista da filosofia antiga. Então, é nesse contexto dos âmbitos da política, da ética, da retórica, da língua, da religião e da educação, que a gente vai trabalhar alguns problemas e alguns conceitos da filosofia antiga, tá? E aí eu já aproveito para enfatizar aqui o período clássico de Sócrates, Platão e Aristóteles, que a gente vai ter como principais conceitos nesse contexto, então, a preocupação de garantir o bem ao homem, ou ainda, de se preocupar em responder algumas questões filosóficas concernentes à conduta humana, às ações humanas. E isso faz parte, então, da filosofia ética, da ética e da política dentro do contexto filosófico. Tá? E nesse sentido é importante ressaltar alguns conceitos importantes, como o de felicidade, como o de bem, como o de correto, o incorreto, né? Então o moral e o imoral, o amoral, e sobretudo o conceito de virtude, né? Porque são os conceitos de virtudes, e aí esses filósofos possuem diferentes posicionamentos a respeito disso, né? Que vai se dar todo um eixo, um movimento de explicação sobre qual a melhor maneira de ser e de agir para se tornar um homem correto do ponto de vista moral, tá? E aí nós
trabalhando nesse sentido e trabalhando esses conceitos, a gente vai conseguir perceber essa relação indissociável da ética e da política. Então, brevemente, isso vai ficar mais claro com o material que vai ser disponibilizado para vocês, juntamente em sequência da nossa segunda videoaula, que fundamentalmente o que a gente tem em comum, né? Depois a gente vai ver de maneira pormenorizada a diferença do pensamento ético de cada um. Tá? Isso vai ser importante para a gente, sobretudo, trabalhar também o problema da conexão das virtudes nesse período. Mas, sobretudo, esses filósofos, quando eles trabalham a ética, eles têm em vista um fim absoluto, que é a felicidade. Tá? E podemos dizer que esse fim absoluto, a felicidade, pode ser um ponto de partida para aquilo que eles têm em comum. Tá? Então, no pensamento socrático, platônico e aristotélico, o traço antropológico comum, que identifica o homem como animal racional, que busca a felicidade como fim último da vida. Então, nesse sentido, eles têm isso em comum. Tá? A felicidade tem relação com a permanente busca pela sabedoria. No pensamento de Sócrates, Platão e Aristóteles. Né? E aí a gente vai ter uma série de conceitos ao qual a gente vai defini-los, né, no sentido de entender, então, todo esse aparato conceitual desses filósofos e entender o objetivo deles de fazerem, então, as suas obras éticas, as suas obras políticas, a preocupação de falar do homem e da sua conduta dentro desse contexto. E um dos conceitos é esse conceito fundamental de felicidade, que a gente precisa estar muito presente no nosso vocabulário, né? E esse conceito de felicidade no sentido e no contexto dos filósofos antigos aqui, sobretudo dos clássicos que a gente está trabalhando. Tá? Por exemplo, a felicidade que a gente fala aqui não é a mesma felicidade que a gente entende muitas vezes hoje como num sentido psicológico do termo, né? No sentido de que é um estado momentâneo de prazer, por exemplo. Né? Felicidade, vocês vão perceber que ela vai estar relacionada a uma atividade da alma. E isso faz toda a diferença nesse contexto, né? Porque é a partir disso que eles se sentem no dever de buscar, de investigar, né, o que seja então essa atividade da alma, a qual o homem deseja tanto a felicidade, mas então por quais meios ele deve agir e buscar para que essa felicidade seja alcançada, né? E aí tem todo também um trabalho em torno das virtudes, pois são elas o meio termo, né, dentro das ações e das circunstâncias em que o homem está inserido, que vão possibilitar o homem ter uma vida virtuosa, que é pré-requisito, condição necessária para o alcance dessa tão desejada felicidade, ou sumo bem, ou bem absoluto, que fundamentalmente Aristóteles vai trabalhar mais sistematicamente depois nas suas obras éticas. Embora ainda a gente vá se deter numa obra que a gente considera a mais madura, que é a Ética Nicomaqueia. Bom, e fundamentalmente algumas distinções que eu mencionei, que vai ser importante a nível de compreensão, é que alguns desses, a gente vai ter toda uma investigação ética no âmbito teórico, no âmbito prático, né, ver as diferenças que isso implica no contexto em que eles estão discutindo e perceber a importância dessas distinções. Já ressalto também que é fundamental a gente mentalizar um mapa conceitual desses filósofos, tanto para a gente ver as suas principais diferenças, como para a gente ver as suas relações e, quem sabe, conseguirmos fazer um trabalho positivo, no sentido exegético, do que esses filósofos queriam trazer com seus escritos. Tá? Vai ser importante também, e isso não é menosprezado, né, a gente fazer uma relação
dessas éticas com alguns problemas atuais. E vocês vão perceber que até mesmo os problemas que muitas vezes são trabalhados de maneira exegética são problemas muito atuais do nosso contexto político, do nosso contexto moral, ético, de conduta humana dentro das ações, né, que nós estamos a todo momento sendo inseridos e obrigados, de certa forma, a tomar decisões. E essas tomadas de decisões, esses direitos e deveres que a sociedade nos impõe, de certa forma, ao analisá-los, né, e analisar nossa conduta frente a eles, nós estamos trabalhando, então, diretamente com a ética e com a política, no modo de fazer e de contribuir para uma sociedade dentro desses parâmetros. Tá? E, fundamentalmente, vocês vão ver que Sócrates e Platão, aí a gente vem fechando com uma das principais diferenças, é que eles são dois filósofos que vão trabalhar fortemente no contexto de uma excelência da virtude no ponto de vista teorético. Platão, sobretudo, vai afirmar que a virtude em excelência é a virtude da sabedoria. Tá? E nesse sentido, a sua filosofia ela vai ser toda desencadeada nesse contexto de busca pelo conhecimento intelectual, que é o que permite o homem, então, ser virtuoso, adquirir virtudes e agir de maneira correta, então, frente às circunstâncias que lhe são impostas. Tá? Para finalizar, então, nós vamos ter todo um tratamento a respeito da alma humana, que é o que possibilita o indivíduo ser diferente dos outros animais e é o que possibilita também o indivíduo agir diferentemente, né? Tanto do ponto de vista moral ou não, mas que possibilita a gente dizer que esse indivíduo age voluntariamente e é responsabilizado, então, frente a isto, pelas ações e pelas condutas que vier a fazer. Responsabilizado moralmente, digo, até mesmo do ponto de vista político, de penas, né, ou de penas que pode vir a sofrer, dadas as suas ações. Tá? Bom, e a gente vai estar a todo momento, então, trabalhando também com esses aspectos de racional e não racional, ou irracional, trabalhar as partes da alma nesse sentido de evidenciar da onde que surge essas responsabilizações, da onde que surge a capacidade do indivíduo, então, de se moralizar. Tá? Agradeço a todos, eu acho que a nossa primeira parte é isso. Podemos unir todo esse contexto, todas essas falas, com um material que será posteriormente disponibilizado. Obrigado e até a próxima videoaula.